Adonai, queridos, bem-vindo a mais um podcast Evoluindo com Paz. Aquele que sempre traz para você uma palavra de reflexão para que possa transformar sua mente. Porque é através de transformar a sua mente que você pode transformar o seu ambiente em redor de você. E hoje eu tenho aqui o prazer de trazer meu irmão, meu companheiro, Wagner Reis, pastorzão aqui que eu estou tentando laçar ele já faz tempo, mas ele está correndo de mim, mas graças a Deus hoje deu certo. A gente foi ali participar de um evento e na volta a gente já veio direto para cá, para o estúdio. Amém. Vamos lá, então. Vamos lá. Prazer enorme estar aqui, Daniel. Eh, eu me lembro do, eu me lembro de tudo, né? Quando você começou, quando o Evoluindo com Paz ainda nem existia, mas já existia no teu coração, você compartilhou comigo. E eu falei naquela época, rapaz, para começar, você já saiu ganhando no nome, né? Evoluindo com Paz é um nome excelente para um podcast. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelos convites, né? E eu sempre disse pro Daniel que eu vejo podcast como coisa pra gente famosa, né? Eu sempre falei com ele, não, você tem que levar do seu podcast a gente famoso, pô, né? Mas a gente tem uma amizade sincera, genuína, né? Desde que a gente se conheceu. Então a gente tem caminhado aí no reino, né? E feito algumas coisas juntos. E para mim é um privilégio enorme de estar aqui. Então tá. Eu sou Wagner Reis. Eu sou casado com a pastora Lena Reis. Nós somos casados há 42 anos. 42 anos. Olha isso, gente. Com a 42 mesma anos. mulher, tá? Porque hoje em dia a gente não fala isso. Sou casado com o amor da minha vida, né, há 42 anos. Eu tenho dois filhos. Tenho minha filha Natália, que mora no Brasil. Ela mora no Gama, no Distrito Federal. Casada com o Cristiano. Tenho um filhinho lindo, que é a paixão da nossa vida, que é o Elias. Tem, acho que 7 anos, se não me falha a memória. 7 anos. E eu tenho também o Matheus, que é meu filho, que mora aqui no Canadá, né? Matheus, meu filho, ele é casado com a Karen, eles têm um casal de filhos gêmeos, né? Que são os príncipes, o príncipe e a princesa da casa, né? Eles é que mandam tudo lá, entendeu? Eles são os patrões da casa, quando eles estão com a gente. Então, cara, assim, a minha história eu sou Eu sou o quinto filho de uma família de 6 irmãos. Olha, Sou o quinto filho de uma família de 6 irmãos. Meus irmãos, eu tenho meu irmão mais novo, ele mora em Portugal. A minha irmã, que é um ano mais velha que eu, mora nos Estados Unidos. E os outros, os 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão mais velhos, moram no Brasil. Nós somos de uma família presbiteriana. hum, O evangelho, Daniel, entrou na minha vida. Eu sempre digo que eu sou privilegiado porque quando eu nasci, meus pais já congregavam. Então, a lembrança que eu tenho é exatamente essa, de ir na igreja, de ser criado na igreja, porque o evangelho entrou na minha família através dos meus avós. hum, Os meus avós não conheciam a Deus, né? Ou pelo menos não conheciam a Deus desta maneira. E naquela época, eles foram trabalhar em uma fazenda e o dono dessa fazenda, ele aceitou a Cristo. olha só. E esse homem, ele era tão grato com o Senhor que ele construiu uma igreja naquela fazenda e levou um pastor para ser pastor ali dos trabalhadores dele. Então acabou ficando sendo a igreja da região, sabe? Olha isso. E foi uma igreja presbiteriana. Eu tenho muito carinho, né, por esta pessoa. Conheço um pouco da história dele e até uns 4, 5 anos atrás eu fiz contatos com a família dele Legal. e foi muito bom isso. E a neta dele, a gente teve um contato direto, conversamos e tudo. Nhojuca, um homem que eu quero conhecer no céu. Amém. Então, através dele, através deste desejo dele de evangelizar, os meus avós conheceram a Cristo, né? E o meu pai conta a história que ele, quando isso aconteceu, ele já estava na sua idade meio que pré-adolescência, né? Então foi quando meu pai recebeu a Cristo.
Então, meu pai nos criou, minha mãe, meu pai e minha mãe, eles se conheceram na igreja, ele nos criaram, tanto a mim como todos os nossos irmãos, no evangelho. Então, eu Amém. me considero, assim, bastante privilegiado. Sempre curioso para estudar a Bíblia, como um bom presbiteriano, né? Sempre curioso com o estudo meticuloso da Bíblia. Por quê? Porque, veja bem, a lembrança que eu tenho, sabe? A lembrança que eu tenho é exatamente essa. A lembrança que eu tenho da minha infância é de meu pai e a minha mãe receberem os pastores na minha casa. E sempre a gente está ali compartilhando no momento da comida, os pastores contando a história deles, a minha mãe sempre com aquela coisa de, sabe, aquela coisa de muito, né? Tudo para minha mãe era muito, né? A minha mãe era muito, tudo, nada com a minha mãe era pouco. Tudo é muito, tudo Entendo. exagero. Sabe, muita comida, né? Muita comida. Não gosto de miséria, não, aquela coisa A toda, minha entendeu? também. Então, a minha mãe, aquele coração maravilhoso, eu via minha mãe tirar pessoas da rua, trazer para dentro da casa e dar banho, alimentar e aquela coisa toda. Então, eu fui criado assim, entendeu? E sempre na igreja. Então, as lembranças que eu tenho da minha infância, elas todas remetem a domingo de manhã, café da manhã, domingo de manhã, ver o meu pai é, é, estudando a Bíblia, domingo de manhã, ir com meu pai na padaria, trazer o pão quentinho, a gente tomar ali o nosso café da manhã e irmos caminhando para a escola dominical. Legal. Daniel, naquele tempo sim era bullying, hein? Hoje as pessoas falam de bullying. Hoje não tem bullying. Naquele tempo tinha bullying. Porque eu me lembro que eu morava num bairro que se chama Amaro Lanari. Se alguém estiver me ouvindo aí, na região de Coronel Fabriciano, ali em Patinga, perto ali. Então, as lembranças que eu tenho é exatamente da gente sair caminhando. Eu morava na Rua 8 e a gente ia caminhando para a igreja. Então, caminhando com a igreja, com a Bíblia debaixo do braço. Aham. É a Bíblia debaixo do braço. Era uma Bíblia bem grande, hein? E a gente ia caminhando. E Naquela quando a época não gente... tinha Bíblia pequena, não, era só Não, grande. tudo grande. Quando a gente passava, as pessoas apontavam lá vai os crentes. Hum. Aí sim era bullying, entendeu? Mas a gente não importava com aquilo. A gente até se Nun orgulhava, né? Nunca precisou ir para um analista por causa disso, né. Nunca, 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 nunca. Eu me lembro que na escola, por exemplo, eu era tido como o menino crente e tinha um outro rapaz também, que nós éramos duas famílias da mesma rua, sabe? Então eu cresci nesse ambiente. Cresci assim, e meu pai muito meticuloso com o estudo da Bíblia, né, e tudo, então eu cresci desse jeito. Agora, quando que vem o chamado para ser pastor? O chamado para ser pastor, eu acho que ele já veio desde a minha adolescência, sabe? Mas eu sempre corri dele, Hum. sempre corri dele. Eu não queria ser pastor. Para te falar a verdade, até hoje eu tenho problemas com isso, porque eu nunca me achei digno de ser pastor. Eu sempre achava que ser pastor era um estándar muito alto para mim. Eu sempre achava assim que eu não era apto para ser pastor, porque eu não era apto para, sabe, para desenvolver algo tão importante. Hum. Porque eu acho que não tem nada mais difícil na vida de um ser humano do que ser pastor. Acho que não tem nada mais complexo. E nada mais honroso. Exato. Então, assim, o chamado na minha vida, eu resolvi dobrar-me ao chamado de Deus, porque uma vez eu escutei uma entrevista de um jogador de futebol e eu trabalhava com futebol um tempo, sabe? E eu escutei ele dizendo assim que ele tinha sido convocado para a seleção. Olha. E ele convocado para a seleção, então, mas ele estava com alguns problemas pessoais. Então a pessoa da televisão que estava entrevistando falou para ele assim: "Mas você foi convocado, mas você vai ou não vai?" Aí ele deu a seguinte resposta, ele falou assim: "Olha, eu fui convocado para atender o meu país. Eu não tenho outra opção que não seja dizer sim. Olha. Porque seleção brasileira, a gente é convocado, a gente não é chamado, a gente não tem outra opção. Então é claro que eu vou, só não jogo para a seleção se eu não puder, mas enquanto eu puder, eu vou jogar para a minha seleção." Bem, Aquilo, quando eu escutei aquilo, eu fiquei pensando assim que, sabe, porque eu sempre cresci com as pessoas me falando que eu tinha um chamado pastoral,
Eu sempre cresci com pastores me falando, orando por mim. Uhum. Várias vezes eu tive, assim, Deus levantou profetas para me alertar com relação ao chamado, e eu sempre fui pastor, sabe? Eu sempre preguei, eu sempre exerci o ministério pastoral, mas sem ter o nome de pastor. Então, curiosamente, pessoas já me chamavam de pastor. Eu tenho algumas pessoas que me chamavam de pastor e falavam, não, mas eu não sou pastor. Aí eu, não, você é pastor sim, você é pastor sim. Então, isso foi crescendo, né, dentro do meu coração, até que eu entendi isso, sabe? Se Deus me chamou, Deus me convocou, eu não tenho como dizer não, então eu vou encarar, né? Eu vou aceitar com muito prazer este chamado. E foi então que eu me abri, me lembro de dobrar os meus joelhos e junto com a minha esposa, sabe? Se Deus nos chamou, eis-nos aqui, que Deus Amém. nos envie. Isso foi aqui no Canadá. Isso foi no México. Isso foi no México. Isso foi no México. Então, nós estávamos morando no México, né? A minha história passa muito pelo México, tá? Porque eu vim para o Canadá quando eu tinha 23 anos de idade e a gente trabalhou muito aqui no Canadá. Depois da minha história, eu saí do Canadá, fui para Portugal, morei 6 anos em Portugal, sempre trabalhando na obra. Amém. Portugal, nós fundamos lá, Deus nos usou para fundar igrejas lá e tudo em Aleluia. Portugal. E depois o futebol me levou para o México. Hum, Eu fui para o México para trabalhar com futebol. Mas aí a vida deu uma reviravolta lá muito grande, né? E acabou que o futebol passou a não ser mais a prioridade. a bola ficou mais alta. E aí começamos a pregar o evangelho naquela nação e fundamos igreja lá também. Então nós sempre estamos aí com essa unção, essa missão de fundar igrejas, né? Então hoje estamos aqui no Canadá, trabalhamos. Eu trabalho na igreja que chama Trinity House of Hope. Nós estamos localizados ali em Mississauga, na Dundas. E tem sido um privilégio. Já temos aí, vai fazer 6 anos, né, que nós estamos com esta obra aqui em Mississauga e pronto aí para atender aí a galera de Toronto e das regiões aqui vizinhas. Sempre que vocês quiserem nos visitar aí, nós estamos aí para servir. Amém, amém, amém. Tá vendo por que eu chamei o homem? É isso aí, queridos. Tem tanta coisa que você falou, assim, que é bem legal. Eu só queria refrisar algumas, né? Ah, queridos, olha só. Ah, ele estava falando sobre a Bíblia e eu amo isso, porque hoje em dia nós vivemos um tempo no qual deixamos a Bíblia de lado. A pessoa está vivendo mais da revelação do que da palavra revelada. E isso é um grande perigo. A heresia nasce aí, tá, queridos? Porque quando a Bíblia fala que se até um anjo, que eu creio que é maior do que um pastor, um profeta ou um apóstolo, falar alguma coisa que não esteja mencionada na Bíblia, que ele seja anátema, ou outras palavras, seja amaldiçoado. Então a nossa base sempre vai ter a Bíblia. E a Bíblia mesmo fala que o meu povo peca, erra, morre, depende da sua tradução, por falta de conhecer a palavra e o poder que há nela. Então, queridos, a Bíblia tem que ser a nossa base de fé. Temos que voltar ao estudo da Bíblia. Uma das coisas que eu tenho muita falta, sabe o que que é? É dos mestres. Uhum. O mestre é um ministério que está quase extinguido. A gente tem que reacender isso. Uhum. Tem que reacender isso. Outra coisa que eu achei lindo foi o legado que aquele senhor deixou, hein? Seu Juca, né? Yojuca. Yeah. Maravilhoso, maravilhoso. Olha só que legado, queridos. Eu Maravilhoso. queria te fazer a pergunta: qual o legado que você está deixando para trás? Olha só que legado lindo que ele deixou. Tem um pastor aqui abrindo igrejas por causa de um legado de um homem. Já é a segunda geração e a terceira já está indo e já está indo para a quarta. Olha só, um legado, queridos. Preste atenção nisso. O que é que você está passando para frente? Muitas vezes a gente fica prestando atenção na herança que a gente vai deixar. O legado transcende a herança, ok, queridos? Preste atenção nisso. A outra coisa que eu achei lindo demais foi o testemunho que você falou do jogador. Eu não tenho escolha. Isso é para Exato. você, querido.
que está sendo convocado para jogar na seleção do céu. Glória a Você Deus. não tem escolha, querido, porque o chamado é uma coisa que não tem, entendeu? Quando Deus te convoca, você tem que ir, queridos, porque senão você não vai se completar em lugar nenhum. Então, escute a voz do Senhor. Escute mesmo, porque ela é a melhor para você, tá bom, querido? Agora, olha só, voltando aqui um pouco para nós hoje, a gente sabe que você já viveu Portugal, Sim, Portugal, México, México e agora Canadá, não é? vivi nos Estados Unidos também. Morou nos Estados Uhum. Unidos para todo lado. Você já trabalhou Morei no Vietnã também. no Vietnã e você já trabalhou em várias áreas, né? E isso eu queria mostrar um pouco, porque muitas vezes nós temos assim um pouco de preconceito e até por nosso lado de pastorear, né? Que a gente crê que o pastor, eu creio piamente, a Bíblia fala que digno é o pastor do seu ordenado, do seu salário. Se a pessoa pode viver só do ministério, excelente, é ótimo. Agora, querido, se você não consegue, não fique aí achando que tem algo errado, querido, porque acontece, entendeu? Paulo, que escreveu aí Exato. mais de metade do Novo Testamento, É, o cara se autossustentava, entendeu? Ele tinha oferta, como falava, mas ele sempre estava fazendo tendas. Então, querido, por que que eu estou falando isso? Para que você não se sente mal, entendeu, querido? Porque Deus, ele pode trabalhar de qualquer jeito. Por exemplo, eu trabalho, por exemplo, no meu trabalho, eu entro em lugar onde o pastor não entra. claro, claro. Entendeu? Então, assim, o seu trabalho, onde Deus te colocou, É o pode seu ser uma ministério, né? porta. Pode ser uma porta de Pode entrada fazer para do o seu trabalho o ministério. ministério, exatamente. E não há separação entre o pastor e o investidor, entre o pastor e o pintor, do construtor, o que seja. Entendeu? O seu púlpito pode ser até o seu carro quando você está fazendo Uber. Veja bem, quando você tem esse entendimento, você sabe que pregar o evangelho é uma missão. Pregar o evangelho é uma missão que Deus deu todo filho, Amém. a todo filho dele, entendeu? Agora, você veja bem, quando você tem esse entendimento, então você usa os lugares que você está. E, às vezes, você até... Nós vivemos em Toronto, né? Sim. Nós vivemos no Canadá. É um país que tem lugares que você nem pode falar abertamente. Você tem problemas, e você tem leis e tal. Porém, às vezes, você nem precisa de falar. Hum. Com o seu testemunho, você prega. Eu tive uma experiência, por exemplo, que eu trabalho com pinturas, né? Eu amo pintar. Eu adoro ser pintor. Pensa na coisa que eu gosto de fazer é pintar, entendeu? E sei fazer, mais ou menos. Então, Você aí faz você, bem. aí você veja bem. Eu estava trabalhando para um senhor, ele é cubano. E a minha história com ele é o seguinte: o nome dele era Julio. Cara ateu. Ateu, ateu. Porém, ele chegou a mim através de uma pessoa que ele conhecia, entendeu? De uma igreja, um crente. Essa pessoa deu para ele, porque ele precisava de um pintor, essa pessoa deu meu número para ele. Mas, a princípio, quando falou que eu era pastor, ele falou assim: não, não vou ligar, não. É pastor, não quero saber. Olha, E o Julio não me ligou. Aí ele deu o trabalho para outra pessoa e essa pessoa, olha como que Deus faz, a pessoa ficou mal com ele, entendeu? Aí ele teve que me ligar, porque ele não tinha, ele precisava de alguém, entendeu? Ele me ligou, a primeira coisa que o Julio falou assim: olha, eu estou precisando de um pintor. Só que me falaram que você é pastor, eu estou te contratando como pintor. Eu não aham. quero ouvir nada de Bíblia, não quero ouvir nada de Deus, nada de nada. Pode ser assim? Eu falei, claro que pode. Claro que pode. Eu vou ir para fazer o trabalho. E fui, aceitei o trabalho, combinei com ele, fiz o trabalho para o Júlio. Nunca falei de nada para ele. Mas todos os dias eu chegava e orava ali. Eu orava comigo mesmo, orava pela vida dele. Esse homem não conhece a Amém. Deus, Senhor, esse homem não te conhece, tal, 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 tal. Daniel, passou o tempo. O Júlio começou a me dar trabalho. Mais esse, mais aquele, mais esse, mais aquele. Então, eu me lembro que nós estávamos em um grupo É assim, ó, porque para as pessoas que estão nos ouvindo, aqui no Canadá, quando você está terminando uma casa, aquela casa vai ser entregue, né?
Então Uhum. você tem ali dentro da casa profissionais de todas as áreas, né? Tem Sim. ali o eletricista terminando, o encanador, e eu estava ali terminando o projeto, né? Terminando o projeto. De repente, o Julio foi e falou assim: gente, eu pedi pizza para todo mundo. Ninguém precisa de pedir para cá comida, não, que eu pedi pizza, vai chegar um monte de pizza aí e tal. Aí, quando chegou a pizza, a gente abre ali e come aqui, aquela galera, um monte de gente, um monte de cubanos falando espanhol, aquela coisa toda, entendeu? E eu comecei a comer e começaram, não sei por quê, começaram a falar mal de pastor. Não sei por quê. Começaram a falar mal de pastor, que pastor só quer dízimo, que pastor só quer dinheiro e tal. O Julio tomou a palavra, eu nunca tinha visto aquilo. O Julio falou: opa, pera aí. Espera aí, espera aí. O rapaz chamava Frank, que estava falando mal. Falou: oi, Frank, pera aí. Espera aí, não fala mal de pastor, não. Porque você está do lado de um aí que trabalha mais do que todos vocês. Viu? E ele, sempre que fala, ele sabe o que ele está falando. Aí eles olharam para mim assim. Eles olharam para mim assim, como que. Ah, você é pastor? Você é pastor? Sim, eu sou pastor e tal, tal, tal. E Deus me deu a oportunidade e eu preguei o evangelho para todos ali. Amém. O Julio, sempre que ele tinha problemas com a esposa, ele vinha para mim. Uma vez o Julio chegou chorando, que ele estava divorciando da esposa, Olha. e falou para mim assim: você pode fazer alguma coisa pelo meu casamento? Eu falei: não, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada pelo seu casamento. Agora, se você quiser, eu creio em um Deus que pode. Amém. Mas é Deus que pode. Se você quiser, eu vou orar. Ele não quis. Ele não quis, porque ele achou que, como a esposa dele também não cria em Deus, sabe? Eu falei assim: não, mas então se eu preciso de. Eu falei assim: Julio, olha, eu creio em Deus, no Deus da Bíblia. Então, Deus sempre nos dá essas oportunidades. Depois foi, até que o Julio começou a me dar oportunidades. E quando eu me despedia dele, sabe o que o Julio me falava? Já estou falando de 2 anos depois, né, da nossa relação e tudo. Quando eu me despedi, quando o Julio fazia uma casa, Daniel, ele ia colocar a casa no mercado, sabe o que ele falava Hum. comigo? Ora para Deus ajudar para vender essa casa rápido. Então Deus nos dá oportunidades para pregar o evangelho, né? E você nunca sabe, você nunca sabe, a palavra nunca volta vazia, né? Então a Yeah. gente tem que aproveitar e pregar a palavra, né? É isso que a gente precisa de fazer, entendeu? Então, e aí você estava falando da palavra, né? Daniel, veja bem, pessoas amigos que nos escutam. Quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você entende a palavra, mais você também vai compreender que a nossa vida cristã, por mais esforços que nós fazemos, ela ainda é superficial. A palavra de Deus mostra para mim e para você que nós somos cristãos, porém nós deveríamos ser muito mais do que aquilo que nós somos. Amém. Entendeu? E onde que você vê isso? Quando você estuda a palavra. Porque quanto mais você estuda a palavra, mais você conhece Deus. E quanto mais você conhece Deus, mais você tem a dimensão da grandeza de Deus e da sua pequenez. É verdade, é verdade. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais pequeno você se Uhum, torna. uhum, Então não tem como se achegar a Deus e continuar onipotente, porque você vai perceber que onipotente só existe um. exato. Então, por isso que Deus ama um coração humilde, porque o coração humilde acha o lugar dele, né? Sempre. E o que você estava falando aí é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Queridos, ele deu uma chave aqui, não sei se vocês pegaram. Qual foi a última vez que você orou para a pessoa que está te empregando? É simples, querido. A Bíblia manda a gente orar pelos nossos governantes, porque se eles vão bem, tudo vai bem. Ore pela empresa, pelas pessoas. Se você é autônomo, não tem problema. Igual ele foi lá e orou pela pessoa que estava contratando ele. Queridos, isso é bíblico. Ah, é. E vou te falar, deixa a Bíblia de lado um pouco. Isso aí é chave para. Isso é inteligente, vamos falar assim. Porque É, se o cara vender bem, ele vai ter mais claro, serviço. claro. Se o cara ganhar mais dinheiro, você vai ter mais serviço. Agora, se o cara quebrar, você vai perder o serviço. Você é o primeiro a ir para a rua. Entendeu? Então, vamos aprender a fazer isso. Orar pelas pessoas que está contratando
E parar de murmurar, queridos, porque via de regra o que eu vejo é o seguinte: o pessoal ora para poder entrar no serviço. Depois que entra no serviço, começa a murmurar do serviço. Começa a falar que paga pouco, que trabalha muito, né? Então, gente, vamos crescer nisso, entendeu? Vamos começar a orar e ver, porque tem muita gente que não tem aquilo que você tem, que você acha que é pouco. E a Bíblia fala: sede fiel no pouco e no muito colocarei. Quando tá falando isso, a gente não tá falando só de dízimo, não. Tá falando de ser agradecido. Porque como é que Deus vai te colocar no lugar maior se você tá lá murmurando? Eu vou te falar uma coisa mais forte: murmuração é louvor ao diabo. Simples assim. Quando você está murmurando, você está fazendo o trabalho dele, ok? A, a, a outra coisa que ele falou que é linda também é o seguinte: a maneira mais eficaz de pregar não é com a boca, mas é com os braços, entendeu? Falar é fácil, fazer é difícil. Porque tem muita gente hoje em dia falando coisas lindas, mas não vivendo nada daquilo que você falou, igual você estava É falando, porque né? se você faz isso, porque você veja aquele exemplo que eu dei do Julio. Eu não falava com ele no início. Não falava com ele no início. Mas eu marcava com ele que ia estar lá às 7, eu estava lá às 7, Homem de palavra. né? Eu marcava com ele que ia fazer isso e eu fazia. A gente tinha um schedule do trabalho e eu cumpria, entendeu? Eu falava para ele que ia pintar a casa dele com a tinta tal, 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 tal e fazia. Então, e ele foi vendo isso, né? Ele foi vendo isso, ele foi vendo isso. E sempre que nós conversávamos, você conhece o meio da construção civil, né? Palavras feias, Sim. palavras torpes e tal. Da boca da gente, ele nunca escutava nada dessas coisas, entendeu? Testemunho. Então vai indo, o cara vai e fala assim, esse cara tem alguma coisa para nos dizer, né? E assim a gente vai. Irmãos, olha, aqui em Toronto existe muito isso. Daniel, eu batalho muito lá na igreja com, com essa coisa de que como é que eu vou te explicar? As pessoas falam assim, pastor, tô na correria. Já ouviu essa expressão? Sim. Pastor, tô na correria. Eu tô na correria Tem um e, tempo. e me desculpa, mas agora eu tô na correria e tal. Então, veja bem, se você tá na correria e essa correria, ela tá tanta, alguma maneira essa correria sua vai te levar para longe de Deus também. Você está entendendo? Alguma maneira, essa correria, ela vai fazer você correr também da presença de Deus. Entendeu? Não estamos falando de igreja. Não estamos falando de igreja. Mas estamos falando exato desses princípios, entendeu? Aí eu falo com as pessoas, meu irmão, olha, não deixa de orar, não deixa de ler a palavra, por favor. Então, isso que você está falando de orar pelos patrões, né? Digamos, pelos patrões, pelo governo, sabe? A gente tem aquela coisa assim de não orar muito pelo governo quando você não é da linha do governo que está no poder, né? Orar pelo Lula é difícil, hein? Mas você ora, mas a gente ora pelo governo, a gente Amém? ora para que as pessoas que estão governando, no caso das pessoas que estão governando, que não é da sua linha, digamos, política, você sempre está. Agora mesmo aqui, nós vivemos em um país que a gente não se identifica Não. com a linha política do nosso primeiro-ministro, entendeu? Mas eu oro para que o primeiro-ministro tenha entendimento disso. Então eu oro o seguinte, ó, para que Deus coloque do lado dele pessoas cristãs. Amém? Eu oro para que a pessoa coloque Deus é cristã. Quem sabe, em uma dessa, Deus usa a vida de alguém para falar alguma Amém? coisa com ele, Amém? né? São orações que a gente faz. Queridos, é estratégico, é, e é uma coisa bíblica. A Bíblia fala isso. Se a Bíblia fala, a gente tem que fazer. Queridos, querendo ou não, eu sei que vocês vão rir, mas eu oro pela salvação do Lula, Oh, yeah. ok? Eu oro pela salvação do Trudeau, por mais que eu não goste das atitudes dele. Uhum. Mas fazer o quê? A, a, Você estava falando uma coisa muito interessante. Deus uma vez me mostrou uma coisa assim muito forte. Cuidado para que a sua bênção não se torne uma maldição. Como é que uma bênção pode se tornar uma maldição? Você já viu que tem gente que ora tanto para, por exemplo, ter um marido. Daí depois que casa, sai da igreja, larga Deus, larga tudo, porque o marido transforma-se, o ídolo se transforma um Deus na vida dela. Ou por filhos, e quando acontece,
acontece isso? Por trabalho, igual você estava falando. Quanta gente que ora por trabalho, daí quando consegue o trabalho vira o Deus dele, o ídolo dele, e já não tem mais tempo de Deus. Então preste atenção, querido, porque tem muitas coisas que Deus não te deu porque Ele não quer te perder. Ele quer te dar o melhor dessa terra, mas se você não estiver pronto para poder receber isso como uma fonte acessória e não uma principal, aí você nunca vai receber, porque Ele te ama demais para te perder e Ele quer você perto dele. E uma das coisas para terminar com esse assunto, meu médico me ensinou uma coisa linda, linda, Uhum. linda. Eu acho que eu já falei uma vez aqui, mas eu quero falar para vocês que é uma chave. Eu fui fazer aquele exame que a gente vai todo ano lá fazer, né? A gente foi lá fazer o exame, check-up e tudo. Daí ele virou para mim e viu que meu colesterol estava igual a um ano atrás. Uhum. E não estava alto, mas estava quase na beirada ali, estava um pouquinho alto, assim, estava quase chegando. E ele foi falando ali, ele virou para mim e falou assim: "Você não fez nada do que eu mandei você fazer o ano passado, né?" Eu virei para ele e falei: sabe, doutor, eu tenho uma vida muito corrida, eu viajo muito, eu prego no mundo inteiro e não tenho muito tempo para poder ter uma vida assim regrada". E ele falou: "Não tem problema nenhum. Quando você estiver em cima de uma cama, você vai ter todo o tempo do mundo". Eu falei: Aí você sabe, né? "Uau!". Aí é. Eu falei: "Aí já valeu a consulta", mas ele Uhum. não parou aí. Ele virou para mim, presta atenção nisso, querido, para que você possa aprender. Ele virou para mim e falou assim, ó: "Não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Se alguém te ligar aqui, mandar você ir pregar, amanhã você vai achar um tempo para ir pregar. Se alguém aqui te chamar, um cliente te chamar para ir vender uma casa, você vai achar um jeito. Então é uma questão de prioridade, aprenda a priorizar aquilo que é importante". Isso foi uma chave que eu aprendi para minha vida. Eu falei: "Ó, valeu mais que a consulta". É, exatamente, Porque, exatamente. gente, é uma questão de prioridade, você tem que dar tempo, você tem que priorizar aquilo que é importante. Pare de deixar que o diabo venha roubar seu tempo. E curiosamente são coisas que você sabe, né? São coisas que você sabe, você precisa de ouvir. Precisa de levar um É, né? chacoalhão. São coisas que você sabe, né? Mas você precisa de ouvir. Então, quando a gente fica falando para as pessoas, é até um pouco cansativo, né? É até um pouco cansativo, porque olha, a minha primeira mensagem que eu tenho para a igreja é a mesma de 40 anos atrás. Leiam a Bíblia, orem, dedique seu tempo a Deus, tenha tempo com Deus, porque é base da fé. Então, isso é o que te faz, né? No caso, você, por exemplo, estava com essa situação, né? E da mesma maneira, nós temos muitas pessoas que, se for olhar, o colesterol dele está alto diante de Deus, entendeu? Hum. Tá com situação difícil, Tá anêmico lá. exato. Eu falo falando de saúde espiritual, né? E aí, Então, a anêmico pessoa tá por quê? espiritualmente. Exatamente por quê? Porque não faz aquilo que sabe que tem que fazer. Aquilo que tem que fazer e não faz. Então, vai passando o tempo, se você não faz, alguma maneira vai vir a anemia, né? A debilidade, né? É, não, a gente tem que aprender, né? E também, você falou o seguinte: por que mudar se está dando certo, né? Então, esses princípios que foram passados para nós foram o que nos formaram. E agora tem um monte de gente falando um monte de heresia aí que tem que ser restituída a Bíblia, se você tem que ser reescrita, tem que ser mudada porque que está ficando arcaica. Deixa eu te falar, o homem passa, o mundo passa, governos passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Deus, glória a Ela, Deus, sabe glória a por que Deus. que ela não vai ficar velha? Porque ela é viva. E sabe por que que ela serve para educar? Ela serve para poder te mostrar o caminho, porque ela é eficaz. Então vai ser sempre ativa, porque ela não envelhece. Eh, Nós que pensamos, como no passado tinha, na formação da Bíblia já tinha gente falando isso. Porque se você for ver, Deus ele é imutável, mas o homem também. A mesma coisa que aconteceu, que derrubou os grandes homens do passado, é o que derruba a gente. É. Nada mudou, a natureza continua a mesma. Pode mudar a cor do carro, mas o carro é o mesmo. Entendeu, gente? Toma cuidado, tá Essa bom? coisa de que a Bíblia tem que ser atualizada, né?
Billy Graham, isso é algo muito interessante, né? Billy Graham para mim é o cara, né? Billy Graham para mim é o eu trabalhei muito tempo no meio de pessoas famosas, sabe? Então, através dos jogadores de futebol, a gente teve acesso a pessoas de televisão e a gente vivia mais ou menos neste meio, né? E eu nunca, na minha vida, pedi um autógrafo para ninguém. Nunca, jamais pedi um autógrafo para ninguém. Eu nunca quis, tipo, bater uma foto com esse ou aquele famoso, entendeu? E uma vez alguém me questionou isso. Eu falei, rapaz, só tem duas pessoas na minha vida que se eu conhecer um dia, eu vou querer uma foto assinada. Você tá entendendo? Eu vou querer uma foto assinada. E uma dessas pessoas era Billy Graham. Falei assim, Deus me deu a oportunidade de conhecer o Billy Graham, um dia eu vou querer ter uma foto com ele, porque eu tenho um respeito assim pelo ministério dele muito grande, né? E Billy Graham falou uma coisa interessante sobre esse aspecto de atualização da Bíblia, que ele falou assim, ó, a Bíblia é mais atualizada do que as notícias de amanhã. É. Então você veja bem, não precisa de atualização. Não. O que existe hoje em dia, Daniel, é tratar de acomodar a Bíblia ao meu estilo de vida. Tratar de acomodar a Bíblia Ajustar. à audiência que eu tenho, à igreja que eu tenho. Então, as pessoas estão tratando de mudar, então, né? A Bíblia. Ah, porque a Bíblia foi escrita há tantos mil anos atrás, porque a Bíblia foi escrita. E hoje em dia as coisas são diferentes. Entendeu? Como que se Deus fosse diferente. Deus continua sendo o mesmo, continua agindo da mesma maneira. Claro que tem coisas que mudaram. Nós estamos aqui agora falando num podcast, aproveitando para pregar o Evangelho. Isso não existia antes. Mas isso é outra coisa. Deus não mudou de forma nenhuma. E outra coisa, não vai mudar, hein? Aleluia. Não mudou e nem vai mudar. Passarão os céus e a terra, mas a Mas, palavra não passará. amém, amém, amém. Glória a Deus. Meu irmão querido, ah, vamos falar um pouco agora. A gente já falou do passado. Vamos falar agora um pouco do presente. O que é que vocês. Eu sei que vocês estão fazendo um trabalho lindo ali no Trinity House of Hope. E vocês estão fazendo um trabalho legal. Vocês não estão só levando o pão espiritual, mas vocês também estão levando o pão da carne, né? Vocês têm ali um Estamos. centro de ajudas. E eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu isso e como que as pessoas podem fazer para poder contribuir. E também as pessoas que estão precisando, o que é que eles podem fazer, como pode fazer isso. Então, veja bem. A nossa igreja é a Trinity House of Hope. É uma igreja que nasceu há 8, 9 anos atrás e nasceu no coração do pastor Carlos Lana, que é o nosso presidente, né? E Falar nisso, Calão, tem que vir aqui, rapaz. Tem que... tá chegando o Brasil agora no fim do mês. Aquele é difícil. Ele é difícil, mas a gente consegue. Então, veja bem, o pastor Carlos Lana, que é um cara que eu tenho muito respeito por ele, eu o conheci, talvez você não sabia disso, talvez você não saiba disso, mas o pastor Carlos Lana, eu o conheci antes que ele me conhecesse. Olha para você ver que história louca, cara, que história louca. Nós estávamos na igreja presbiteriana, né? Nós somos fundadores da primeira igreja presbiteriana de língua portuguesa do Canadá. Na Dovencourt. Lá na Dovercourt. O pastor Lincoln Rezende está lá agora. Dovencourt. Nós somos da geração que recebemos o pastor Lincoln. Então, uma pessoa recebeu a Cristo naquele tempo conosco e ele era muito amigo do pastor Carlos Lana naquele tempo, sabe? Eles eram muito amigos. E uma vez eu estava dirigindo assim uma reunião de oração. A gente tinha uma relação durante a semana, não me lembro que dia que era. Acho que era na sexta-feira. E eu pedi para as pessoas, falei, olha, gente, quero que vocês coloquem nome de pessoas, de amigos seus, de pessoas que vocês querem que recebam a Cristo. Amém. E a gente vai orar, né? Aí colocaram nomes, assim, entendeu? E esse cara colocou o nome dele, entendeu? Olha pra você ver como Olha que que estratégia boa. Que coisa louca, né? Esse cara colocou o nome dele. Só colocou assim, ó, orar pelo meu amigo Juninho. Nunca esqueço disso. Entendeu? Orar pelo meu amigo Juninho. Euvésio é o nome dele. E aí eu orava. Ali, aquele dia a gente orou, oro. Aí sempre em casa eu orava, Senhor, abençoa o amigo do Euvésio,
É o Juninho, eu não conheço, mas o senhor conhece, Amém. salva, entra com o teu poder, aquela coisa toda. E assim, eu brinco com o pastor Carlos Lona, que ele já me dava trabalho antes de eu conhecer, né? Depois Deus abençoou muito e ele recebeu a Cristo em um acampamento que nós fizemos com nossos irmãos espanhóis, com o Olha. pastor Felipe Gonzalez. Ó, É. a gente estava falando com ele agora. Ele é muito grato, o pastor Carlos Lona é muito grato a ele, Olha. porque nós fomos lá e por aquele lado de Windsor. Uhum. Foi um acampamento, ficamos lá num acampamento de 3 ou 4 dias, não sei. E nós oramos antes para que o pastor Carlos Lana, que chamava de Juninho na época, que ele aceitasse a ida lá primeiro, né? Aham. E ele foi e aceitou a Cristo aí. Amém. Então nós temos já uma história, né? Uma história de caminhar juntos e tudo. Quando ele começou com a igreja dele, com a Trinity, pastoreando em Brampton, Hum. a igreja que chamava Mundo de Fé, chamava World of Faith. Ó. E eu estava pastoreando. E aí, eu e ele, nós pertencemos ao mesmo grupo de pastores juntos, que é o Gilgal Christian Community, Aham. que foi fundado pelo nosso querido e saudoso pastor Ron Moore. Grande homem de E o Deus. pastor Ron Moore era meu mentor e o mentor dele, Aham. tá? Então, em uma semana, o pastor Carlos Lana o procurou falando que estava muito difícil, porque ele tem o trabalho dele, as empresas, essa coisa toda, que estava muito difícil e tudo. E eu, na semana seguinte, o procurei e falei para ele, olha, eu estou a ponto de explodir, eu vou fechar a igreja, eu não aguento mais, eu estou trabalhando, pintando e pastoreando, eu não aguento mais. Falei que o pastor, eu preciso que o senhor me ajude de alguma maneira. E ele falou assim, eu já sei como vou te ajudar. Passou 2 dias, ele me ligou. Estive orando e falou. Ah, não, perdão. Chamou o pastor Carlos Lana e falou: estive orando e eu tenho a solução para você. Você vai chamar o pastor Wagner e vocês vão unir as suas igrejas. Olha que coisa linda. Quando veio essa para mim, eu falei assim: não vai dar certo. Eu amo o pastor Carlos, mas a gente é bem diferente, né? Eu sou mais. As pessoas dizem que eu sou mais presbiterianal, né? E ele é assembleiano, né? Tipo assim. Quando a gente começou a conversar no início, a gente deu muita gargalhada juntos, entendeu? Mas a gente entendeu. A gente entendeu porque você conhece o pastor Adalto Rezendes, né? Demais. Gente boa demais. Pastor Adalto, eu liguei para ele porque, irmãos, veja bem, eu quero que você tome isso como um conselho. Sempre que você precisa de tomar uma decisão deste nível, sabe, de unir igreja, de igreja, abrir uma empresa, sabe, fazer uma sociedade, sempre que você vai fazer isso, você tem primeiramente Deus, Amém. né? E segundo, pedir a Deus que te dê bons conselheiros. Amém. E foi isso que eu pedi a Deus. Então eu liguei para o pastor, falei com meus pastores no México, falei com o pastor Felipe Gonzalez, saí para tomar um café com ele, tudo, tudo, tudo. Todas essas pessoas foram meus mentores, sabe? Uhum. E o pastor Adalto falou comigo assim, pastor Wagner, eu me lembro que por telefone eu estava falando com ele. Estava dirigindo o carro e lembrei do pastor Adalto, puf, liguei para ele. Pastor Adalto, está acontecendo isso, isso e isso, meu querido, o que você acha? Ele me falou uma coisa que eu jamais esqueci. Ele falou comigo assim, pastor Wagner, eu te conheço e conheço o pastor Carlos. Muito além da história que vocês têm juntos, entendeu? Em um tempo que eu só escuto falar de divisão de igreja, você está me falando de unir duas igrejas Aleluia. em uma? Não pense 2 vezes, meu irmão. E aí foi que nós unimos então a igreja, né? E hoje é a Trinity, e o pastor Carlos Landa é nosso presidente, eu funciono meio como um pastor geral. Nós temos o pastor Alei e a pastora Neuza, que trabalham conosco, temos o pastor Caleb também, que trabalha conosco, com os jovens, e Deus nos deu um presente maravilhoso, que é mais pastores. Amém. Porque nós vivemos em Toronto, Daniel. Olha. Quantos pastores estão aqui que estão aqui para trabalhar, ou vieram para esse país para trabalhar, mas são pastores? Então, eu tenho essas pessoas comigo. Então, hoje nós trabalhamos dentro deste funcionamento. Eu tenho vários pastores e a gente coloca todo mundo para trabalhar. Sobre o que a gente está fazendo além, né? Nós temos a igreja, nós temos o Food Bank, que funciona todas as quartas-feiras. Se você que está me ouvindo, você mora na região de Toronto ou na GTA, né? Se você mora e você precisa, você então pode nos contactar, tá bom? Você nos encontra nas redes sociais como Trinity House of Hope ou Trinity Food Bank. Você pode nos procurar, você vai lá. Nós temos hoje o nosso website em inglês, português, espanhol e ucraniano.
Olha, Sim, chegam muitos ucranianos. Então, a gente atende hoje muitas famílias toda semana, todas as quartas-feiras. Estamos ali para servir a quem quiser chegar. Não é hot meals, né? São alimentos. essa é banco de comida, gente. É ir lá buscar mercadoria, né? É. E é isso, nós temos isso que ajudamos. Nós estávamos tendo aula de inglês grátis, já não temos mais. Sabe por que não temos mais aula de inglês? Hum. Porque nos faltou alunos. Olha isso, gente. Olha isso. Tivemos que fechar a aula de inglês porque vinham os alunos, começava com 20, 30 e segunda semana, terceira, já não tinha mais ninguém. Tivemos que, o professor, paramos então. Aí, uma coisa que nós temos trabalhado muito na igreja, que tem funcionado muito para nós, Daniel, é o curso de Casados para Sempre. A gente trouxe o curso Casados para Sempre para o Canadá exatamente como ele é, a gente não mudou nada. A gente funciona, a gente fez o contato com eles e a gente gosta do modelo deles. Então, hoje a gente ministra, são 2 cursos por ano. Casados para Sempre tem revolucionado muito, a igreja tem ajudado muito o Ministério de Casais. Então, estamos trabalhando aí desta maneira. Não sei se nós temos terças-feiras de oração. Uma coisa legal que a gente faz também é que no verão a gente vai orar no monte. Legal. É muito bom. No verão a gente vai orar no monte. No Centennial, né? Não, a gente vai no Downsville. Ah, no Downsville. Vai no Downsville. Olha aí, gente. Você que quer morar no monte, olha aí, fica a dica. A gente vai, a gente leva violão, a gente louva a Deus no monte, a gente vai uma turma muito grande, Legal. a gente dobra o joelho ali no monte, abençoa a cidade. Amém. Muito bom. E nós fazemos também o nosso... porque aqui em Toronto, para quem não é daqui, e quem é daqui sabe que existe o Brasil Fest, né? Uhum. Brasil Fest, todo mês de julho, é o maior festival de cultura brasileira de Toronto. Né? Eu não sei se é do maior do Canadá. Deve ser o maior do Canadá, né? Acho que em termo brasileiro, acho que aqui a comunidade brasileira é a maior, né, do Acho que é o maior Canadá. do Canadá. Então nós temos ali o nosso stand, né? Todos os anos nós estamos ali, nós usamos o Brasil Fest, a nossa banda canta lá, então nós usamos o Brasil Fest para evangelizar. A gente vai lá e a gente distribui. Ano passado nós distribuímos 3.500 águas. Olha, A gente coloca a estampa da igreja, né? Um versículo bíblico, coloca e a gente evangeliza lá desta maneira. Então é isso aí que a gente está fazendo. A gente tem também fixo um mês de setembro. Nós vamos, todo ano a gente vai para o Muskoka Bible retiro. Institute, que é em Muskoka, a gente faz o nosso retiro, que é algo também muito bom. São coisas que a gente, todo ano, a gente faz, né? E no demais, é aquilo que, da maneira que Deus vai nos guiando, a gente Amém. vai trabalhando. Então, querido, está vendo? Olha aí. Se você, começando, se você está precisando de ajuda alimentar agora nesse momento, pode ir lá se cadastrar e eles vão estar atendendo vocês. E você que quer contribuir, você que quer ajudar, também eles estão precisando. Pode ser como voluntário, pode ser com dinheiro, pode ser com doação de comida, querido. Porque muitas vezes as pessoas ficam falando, como eu posso fazer para ajudar? Olha aí, lugares sérios que você pode ir e fazer, ok? E uma das coisas que eu amei foi a questão da união, né? Que a união gera força. Eu estava pregando ontem justamente sobre isso, eu estava dando um grupo de pastores na Argentina e no Chile, eles me chamaram para estar fazendo para dar uma palavra para eles, e eu estava falando justamente sobre a união, né? Uhum. É a união que faz a força, que vão conhecer que Jesus é tão forte que Jesus chega a falar isso, que vão saber que o Pai enviou ele quando nós andarmos unidos. Exato. Você vê como isso é tão importante. Então temos que trabalhar unidos, porque a união faz a força e faz nos crescer. Temos que parar com essa coisa de estar nos dividindo, porque o que nos divide é tão pequeno. O que nos une é muito maior do que Muito o que maior. nos divide. Muito maior. Porque o que nos une é o Espírito Santo de Deus, e o que nos divide é do jeito que eu falo, é do jeito que eu prego, é do jeito que eu visto. Come on, gente, vamos crescer, vamos virar a gente adulta
e vamos trabalhar em um só sentido, em um só propósito, que é trazer o reino de Deus aqui A na igreja terra. perdeu muito tempo com isso, né? A igreja perdeu muito tempo, sabe? A igreja perdeu muito tempo falando que a minha igreja é melhor do que É, a minha igreja, o louvor é melhor do que o seu, a minha igreja é mais santa do que a sua, sabe? A igreja perdeu muito tempo com isso, né? E nós precisamos de ganhar tempo, né? amém. A De gente ganhar não tempo. tem mais tempo, né? É. Essa é a De verdade. ganhar tempo. Então tem que já acabou esse tempo já se você é calvinista ou se é arminiano, se você acredita que nos dons, Milenista, ou aftermilenista, ou se pré-milenista. você é exato, se você é pós ou pré-tribulacionista, já acabou esse tempo. Eu acho que isso foi uma discussão do século passado que Mas já tem gente que ainda já não presa tem, nisso. que já não tem mais cabimento hoje, que já não tem mais eu hoje convivo, Daniel. Na nossa igreja nós convivemos e nós temos ali, ó, pessoas do México, pessoas do Chile, nós temos pessoas da Costa Rica, da Bolívia, tá? Nós temos brasileiros de vários estados do Brasil, Ah, nós temos portugueses, entendeu? E nós temos vários pastores. Então veja bem, um pastor que é batista, né? Nós temos o outro que é da Brasil para Cristo, o outro que é da Assembleia de Deus. Então nós temos toda essa gama. Então, por que que eu não vou aproveitar isso para o bem do reino? isso. Né? Então a gente vai aproveitar isso para o bem do reino. Então, aquilo que a gente discorda, a gente nem conversa. Amém. Mas naquilo que a gente concorda, a gente vai para cima. É Amém. isso que nós estamos fazendo. Entendeu? Amém. Amém. E, queridos, também, eu aprendi uma coisa, que o que é de graça, o pessoal não dá valor. Se você estivesse cobrando pelas aulas de inglês, o pessoal estava Uhum. indo lá. Porque, infelizmente, o ser humano tem essa coisa tapada na mente que ele só dá valor naquilo que é caro. E um curso de inglês bem elaborado. Olha Foi aí, feito um investimento de quase $5.000 para termos este curso. olha isso. O curso bem elaborado, aprendendo inglês com a Bíblia, Olha que lindo. entendeu? Aprende O as duas nosso, coisas. o nosso professor, o Pablo, que é um cara excepcional, homem de Deus incrível. Então ele fez tudo isso, sabe? Aham. As pessoas que aproveitaram estão falando inglês hoje, Olha aí, olha aí. entendeu? Então, queridos, vamos aprender a aproveitar as chances que nos é dada e vamos começar a trabalhar em cima disso. Pastorzão, a gente já está chegando aqui no final. A gente vai ter que trazer você de novo para a gente falar sobre outras coisas. Vai ser Toda um vez que prazer. eu ligo para ele, é essa coisa aí, ó, é o que vocês estão vendo, porque nós trabalhamos no mesmo princípio, nós trabalhamos na mesma visão, então assim flui, né? Daniel, você me liga, aí a gente conversa. Aí depois eu vou olhar no telefone, a gente falou 40 minutos, 50 minutos. Deus tem uma cola, tem uma liga que quando coloca não tem jeito, rapaz, você fica grudado, não tem como sair. Então, querido, eu queria que você agora orasse e abençoasse o pessoal que está nos assistindo, que está Amém. nos escutando. E se você tem alguma última palavra para poder dar para eles também, que eu faça. Olha, primeiramente agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Você, sua esposa, sua família, são pessoas que nos recebem muito bem. Se você não conhece a casa do Daniel, meu amigo, a casa do Daniel é a casa da galera toda. Aqui a gente conhece gente de todo lugar do mundo, né? Sou lugar do mundo. Aqui é uma benção essa casa então nós agradecemos muito, Daniel. Olha, a palavra de Deus diz que de todas as coisas que nós devemos guardar no nosso coração, né? Amém. E eu oro para isso, Daniel. Oro para que você continue com o seu coração como você tem o coração. Amém. Não precisa mudar nada, viu? Não precisa Ah, mudar nada, não precisa mudar nada. Você continue com o seu coração assim de servo. Amém. Coração de servo, porque olha, a gente está vivendo um tempo hoje de tanta mídia, de tanto fazer para que as pessoas querem ser vistas naquilo que elas estão fazendo,
querem ter destaque por aquilo que elas estão fazendo. Então a gente está vivendo um tempo tanto do que eu faço e tudo, sabe? Que quando a gente encontra pessoas que estão com o coração somente na obra de Deus, e esse é o seu caso, somente na obra de Deus, sem ter nenhum interesse em nada mais, entendeu? Porque o que importa para nós é isso. O que importa para nós é a obra de Deus, é o reino de Deus. É. Eu falo para os meus pastores jovens lá, eu falo assim, rapaz, vocês estão jovens, a gente já está no fim de carreira. A gente já está no fim de carreira já, entendeu? A gente já está precisando de. A gente já está no fim de carreira. É para vocês, aqui está para vocês a estrutura, é para você aproveitar isso, é para você, porque quando a gente era jovem, a gente queria isso e não tinha, né? Então, e nesse mundo que a gente está vivendo hoje de apóstolos, de não sei o quê, de isso e daquilo, você precisa de voltar para a simplicidade do Evangelho. Então, a palavra que eu Amém. tenho para você que está me ouvindo hoje, para nós terminarmos com o nosso papo, é volte para a simplicidade do Evangelho, que o Amém. Evangelho, Amém. ele é simples, é feijão com arroz. Mas é Entendeu? completo. Completo. De tão simples ele é tão completo, de tão completo ele é tão simples. Então, essa aqui é. Não Então, precisa adicionar mais nenhum tempero. não precisa, não precisa, não precisa, porque nós temos a palavra e a palavra fala tudo, né? Então, para nós, é privilégio grande estar aqui. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe você, Daniel. Que Deus abençoe os nossos Amém. ouvintes, né? Que pena, né, que temos ouvintes aí em inglês e nós não falamos nada para os nossos. We didn't say anything for our English friends. Mas a gente pode fazer, depois eu Podemos faço um só fazer para também no ele. inglês, podemos fazer no espanhol, do jeito que você quiser, nós podemos. Estamos aí Amém. para abençoar. Então, vamos orar, né? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, levantamos a nossa mão e Amém. abençoamos este tempo, abençoamos este estúdio, abençoamos esta casa, Amém. abençoamos, ó Deus, a vida do Daniel, da sua esposa, da sua família, seu ministério, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, levando o Daniel, ó Deus, para os lugares que o Senhor já tem preparado Amém. para ele, que o Senhor continue preparando e que o Amém. Daniel continue com o seu coração, ó Deus, fortalecidos em Amém. Ti. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus, para que a tua palavra, através deste podcast, pode chegar a muitas pessoas e que este programa possa ter sido também, ó Deus, um produto, ou digamos assim, que esse pode ser, ó Deus, um instrumento, mais bem dizendo, um instrumento para chegar ao coração das pessoas, Amém. para a salvação, para a edificação e para o crescimento do corpo de Cristo. Por isso, nós Aleluia. abençoamos toda a nossa audiência com o amor e a paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, queridos, gostaram? Então, reparta, queridos. Venha fazer parte desse ministério. Como é que você pode fazer? Deixa eu te falar. Reparta. Assine, mande para outro. Você viu, a gente não falou outra coisa a não ser a palavra de Deus aqui. E a palavra de Deus não volta vazia. Então, mande para alguém. Você pode ir em lugares que nós não podemos. Você pode ser as nossas pernas para poder entrar nesses lugares, querido. Então, mande para amigos, faça a sua inscrição nos canais, tá bom, querido? Deus o abençoe grandiosamente. E até a próxima. Fique com Deus. Abraço a todos.